Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como é bom, queridos, estarmos na presença do Senhor, aleluia. Pois maravilhoso é o nosso Deus, que tem abençoado as nossas vidas todos os dias, tem cuidado de nós, não nos desamparou e nem irá nos desamparar, porque esta é a promessa dele. Eis, querido, que Deus está contigo. Lutas passamos, mas temos que lembrar que em todo tempo Deus está conosco. Ainda que seja um deserto que nós tenhamos que enfrentar, mas precisamos saber que Deus está conosco e a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Passemos, querido, para o momento da palavra. Eu te peço, fique atento, ouça com atenção o que Deus deseja falar contigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Querido, Deus é bom em todo o tempo, maravilhoso é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de compromisso. Amém? E eu creio que Ele tem compromisso com cada um de nós. Há promessas para as nossas vidas. Certamente nós precisamos ouvir de Deus, ouvir dos seus mandamentos, segui-los, obedecer, porque assim fazendo, certamente estaremos seguros em todo o tempo, certamente estaremos bem em todo o tempo, porque o nosso Deus é bom, Ele não nos desamparou, está conosco. Se estivermos atentos, queridos, nós iremos perceber e sentir a presença de Deus todos os dias. Lutas, tribulações, tempestades, altas ondas, passamos. Mas preste bem, estou dizendo passamos, porque em todo tempo Deus vai nos ajudar a vencer todas as adversidades em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu creio que Ele tem um chamado para cada um de nós. Eu creio que nós não nascemos por acaso. Deus pensou em nós. Pensou e tem um chamado para cada um de nós, para sermos usados e fazermos parte do seu grande projeto. Então, precisamos primeiramente ter esse entendimento e ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, para nos dispor, e assim sermos usados por Ele. E se assim fizermos, certamente, as promessas de Deus irão se concretizar em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. No passado, querido, o Antigo Testamento relata a história do povo de Deus, que ali estava escravo lá no Egito. Mas Deus, ouvindo o clamor do povo, enviou a Moisés. Moisés nasceu já com esta missão. Desde criança, Deus já o separou e o preparou para a missão de levar o povo, guiando, estando à frente, na libertação do povo saindo da escravidão, rumo à terra prometida, Canaã. E Moisés cresceu, estava preparado, chegou o momento, Deus o chamou, e ali Deus o usa. Deus manifesta o seu poder através das pragas no Egito, que assim forçaram com que Faraó libertasse o povo, liberasse o povo e os libertasse. E o povo saiu rumo à terra prometida, tendo à frente Moisés. Moisés teve grande missão, ouviu a voz de Deus, se colocou e foi usado pelo Senhor. Amém? Mas saiba, em todo o tempo Deus estava junto deles, não os desamparou. Mesmo no deserto, à noite, frio, e ali tinha uma coluna de fogo. Durante o dia, sol, e tinha nuvens que iam sobre eles, para os guardar e os proteger do sol.
de tal forma que Deus estava presente em todo o tempo. Amém? Assim também, querido, como Deus também está presente todos os dias em nossas vidas. Todo dia Deus se mostra, Deus se manifesta. E nós precisamos estar atentos para percebermos, vermos e sentirmos a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Amém? E o povo, querido, saindo do Egito, rumo à terra prometida, Canaã, Moisés ia os guiando, mas tinha um jovem, Josué, que Deus já estava preparando para ser sucessor de Moisés. Estava aprendendo, estava recebendo, estava tendo também intimidade com Deus. E chegou um determinado momento, Moisés chegou à terra a enxergar, se aproximando da terra prometida. Mas Deus quis que Moisés não entrasse na terra prometida, de tal forma que o cajado, a responsabilidade, a missão que antes era de Moisés, foi passado para Josué, um jovem Josué. Amém? E aqui eu convido nesse momento, amada igreja, abre a tua Bíblia, em Josué capítulo 1. Aleluia. Como introdução, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus do verso 1 ao verso 4. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Amém, queridos? Glória a Deus. Como introdução, queridos, nós vemos aqui que Moisés morreu. E o cajado, a responsabilidade, a missão foi passado para Josué. Mas também junto veio a promessa. Promessa essa, como diz a palavra do Senhor, que tinha sido dada aos antepassados, gerações passadas. Promessa dada a Moisés, agora também passa sobre a vida de Josué. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, saiba, lembre-se que o projeto é de Deus. Ele estará à frente. Nós temos um chamado, primeiramente, para crer, obedecer e seguir os mandamentos do Senhor, as orientações de Deus. Mas Ele mesmo vai à frente. Ele não nos desampara. Grande missão estava sobre Josué. Moisés era um líder. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Conversava com Deus, falava com Deus. Tinha grande intimidade, grande unção. Porque experimentava da presença do Senhor. E aqui é passada essa missão para Josué. Imagine o receio, o medo desse jovem. Amém? Então vamos ver, querido, o que diz a palavra do Senhor do verso 5 ao verso 9. Que diz: ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não tenha medo, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Deus é maravilhoso. Grande missão estava sobre a vida de Josué. Mas Deus, querido, conhece o coração de cada um de nós. Amém? Deus sabia que Josué estava temeroso, receioso por essa grande missão que estava diante dele. Grande responsabilidade. Deus, sabendo disso, encoraja esse homem. Informa para ele que ele não estará só, que ele não estará desamparado. Existe promessa? Sim. Mas não temas, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite que Deus também está contigo. Deus tem um chamado para nossas vidas, para a vida de cada pessoa. Aquele que ouve o chamado de Deus, Deus já tem preparado o melhor, queridos. Querido, não tenha medo, não tenha receio, mas tenha fé no teu coração. Confie em Deus, creia que Ele já tem o melhor para cada um de nós. Enquanto nós vivemos o presente, esse momento, muitas vezes diante de adversidades, onde o medo, onde a tempestade, onde a provação é grande, querido, isso muitos ficam paralisados por conta dessas circunstâncias. Deus já está lá na frente. Quando Ele chama, Ele cuida, Ele vai junto, aleluia, Ele dá força, Ele faz com que aquele que crê, aquele que ouve o chamado, vença. Amém? Porque Deus é maior. Não existe maior adversidade do que Deus, querido. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele não mudou. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Deus sabe de tudo, queridos. O projeto de Deus é perfeito. Ele teve início, tem meio e já tem fim. A vitória já é certa. E aquele que crê, que ouve a voz de Deus, este irá se apossar de todas as promessas vindo da boca de Deus. O nosso Deus que não mente, mas que vela pela sua palavra. Aleluia. E aqui, queridos, sabendo Deus que Josué estava temeroso, com receio, Deus está junto. A mesma promessa que estava sobre Moisés, agora passando para Josué. E Deus diz: tenha força, tenha perseverança, não tenha medo, tenha bom ânimo, vá adiante, não desista. Por quê? Porque eu estou contigo. E nessa noite Deus diz também para ti: Deus está contigo. Deus está contigo. Você que tem enfrentado e passado por tantas coisas difíceis, em alguns momentos até pensou desistir,
o desânimo te abateu. Porém, você está aqui. Deus te trouxe até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque Deus já tem preparado o melhor para ti. E é Ele que te dá força para continuar, para não desistir. E é nele que nós devemos olhar, querido. E é para Ele que nós devemos olhar em todo o tempo. E lembrarmos das promessas do Senhor. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que lembrar, queridos, que Deus já enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para estar conosco. Nós não estamos sós. Amém? Mas é necessário fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor? Nos esforçarmos. Cremos nas promessas do Senhor. Cremos na presença dEle, constantemente conosco. Queridos, não devemos limitar a presença de Deus, o poder de Deus. Deus, Ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. Pastor, mas como isso é possível? Queridos, em fé nós cremos que Deus, Ele é onipresente. Um atributo, querido, um dos atributos exclusivos de Deus, que Ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. Aleluia. Este é o nosso Deus. Algo incompreensível dentro do natural. Mas este é o nosso Deus, todo-poderoso, que está em todos os cantos, que sabe de todas as coisas. Aleluia. É este que fez a promessa, e que a promessa de Deus está se cumprindo. O projeto de Deus começou lá no passado. Aqui, querido, nós vemos uma demonstração do poder, da glória de Deus. Deus já fazendo algo que já espelhava, que mostrava o que iria acontecer no futuro. No passado, tivemos ali Moisés, primeiramente, e neste momento Josué, com a missão. Depois, querido, Deus enviou o seu próprio filho, Jesus, para fazer algo semelhante. Porque no passado, na época de Moisés, o povo estava escravizado no Egito. Na época de Jesus, até os dias de hoje, o povo está escravizado no mundo, preso no mundo, nos seus pecados e delitos. Aí Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus, seu único filho, para vir, morrer por nós, se sacrificar, e através do sacrifício de Jesus, nos tira do mundo, nos resgata da morte, do pecado, e nos tira do mundo, nos dando direito a sair do mundo, e nós termos a promessa da vida eterna, da nova Jerusalém, onde nós estamos seguindo esta caminhada. Por isso muitos dizem: eu estou no deserto, atribuindo as provações, as dificuldades, as lutas ao deserto. Eu estou enfrentando o deserto na minha vida. Aleluia. Mas nós não podemos esquecer que, por maior que sejam as lutas, tribulações e provações, Deus está conosco. Amém? Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim também Deus é conosco. Aleluia. Deus conosco em todo tempo. Glória a Deus. Assim, queridos, como houve promessas sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, também há promessa sobre as nossas vidas. Promessa de quê? De salvação. Promessa de libertação. Promessa de vida eterna. De um dia nós chegarmos na presença do Senhor e vivermos eternamente, glorificando o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a partir do verso 5 diz: Deus falando para Josué,
ninguém te susterá diante de ti, ninguém prevalecerá diante de ti, todos os dias da tua vida. Amém? Deus dizendo que tem um compromisso com Josué. E diz mais: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus dizendo que está com Josué. A missão é grande, a luta é grande, a provação é grande, mas Deus dizendo: eu serei contigo. Essa mesma promessa cada um de nós também temos. Deus não nos desamparou, Ele está conosco. Creia, nessa noite, você que está aí passando por lutas, tribulações, tristeza no teu coração, saiba que Deus está contigo, que Ele não te desamparou e nem irá te desamparar. Aleluia. E diz no verso 6: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus fala para Josué qual é a missão dele. Grande missão. Está à frente do povo. Agora, Deus está passando o cajado. A missão que era de Moisés para Josué. Grande missão. Junto com a missão, certamente veio o receio, o medo. Quem eu? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Não dá para mim. Não tem capacitação cultural, o saber, o conhecer. Querido, isso é que acontece com muitas pessoas diante do chamado de Deus. Começa a querer criar desculpas para não ouvir o chamado de Deus. E Deus já prepara Josué. Você vai ter essa missão. Amém? Mas ele começa dizendo: ser forte e corajoso. Querido, algo que todo aquele que realmente entende a palavra de Deus tem que ser forte e corajoso. Porque desafio nós enfrentamos, e são muitos, todos os dias. Somos colocados à prova, queridos. E nós temos que ouvir a voz de Deus, dizendo: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Tem a missão? Tem. Mas ele começa dizendo: ser forte e corajoso. A missão, querido, de cada um de nós não é igual. O chamado para cada um de nós também não é igual. Porque temos que entender que fazemos parte do corpo de Cristo. E no corpo, pegando como exemplo o corpo humano, nós temos um braço, os braços, nós temos as pernas, a cabeça, pescoço, orelhas, nariz, boca, olhos, membros, órgãos, que têm a sua função. E que junto, de forma coordenada, faz parte do corpo. E aí sim, temos a nossa importância no corpo, mas cada um fazendo a sua parte. Amém? Nem todos, diante do projeto do corpo de Cristo, serão pastores, evangelistas. Mas cada um, seja ele que esteja aqui no púlpito, ou aquele que está cuidando do bom andamento do culto, da limpeza, da preparação, seja em que área for, este é importante. De tal forma que cada um de nós temos chamado. E o chamado, querido, é para obedecer. Porque Deus já está à frente, projeto de Deus perfeito. E cada um tem que cumprir o seu chamado. De tal forma, querido, que a obra de Deus,
O projeto de Deus está acontecendo de forma perfeita. Deus chama. E se a pessoa não ouvir, não atender, não aceitar o chamado de Deus, Deus diz, dê licença e chama outro, que nem preparado estava, mas Deus capacita. Amém? Verso 7 diz a palavra do Senhor. Deus dizendo para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso, queridos, para cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, as orientações do Senhor. Amém? Nós temos a palavra de Deus e também, queridos, nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Por isso, devemos desenvolver essa intimidade com Ele, com o Espírito Santo, para que nós possamos ouvi-lo e saber qual é a vontade do Senhor. A Bíblia tem muitos ensinamentos, pastor, mas nós sabemos que tudo que Jesus deixou não está escrito na palavra de Deus, porque não ia caber. Não ia caber. Aqui tem um principal, sim. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Se nós vermos as cartas de Paulo, em determinado momento ele fala: no meu coração eu queria ir para determinado local, mas o Espírito Santo me impediu que eu fosse e me enviou para outro local. Amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo é que nos ajuda, querido. É o próprio Deus nos ajudando. Inclusive, em determinados momentos, Ele nos traz a sua palavra. E nos traz a revelação da sua palavra. E é isso que Deus está falando para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de cumprir toda a lei que Moisés havia deixado. Lei esta que veio de Deus, amém? Dada por Deus. Glória a Deus. E diz mais: desta lei não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Por que diz isso, querido? Porque a vontade é de Deus. A obra, o projeto é dele. E ele diz: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem um milímetro, pastor. Nós não precisamos, querido, inventar nada, criar nada. O que nós precisamos é obedecer do jeito que Deus quer. Não, eu vou dar um jeitinho aqui para melhorar. Não, querido, é do jeito de Deus, da forma de Deus. Quem estabelece é Deus. O projeto é dele e ele vai à frente. E é isso que ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso para cumprir tudo aquilo que Moisés deixou. Ele diz: não, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. E essa noite, querido, esta palavra que Deus deu para Josué, está dando para ti também. Receba a palavra vindo de Deus. Tão somente ser forte e corajoso. Para quê? Para cumprir toda a lei que vem de Deus, toda a palavra de Deus.
tudo que Deus está falando, está ordenando. Por isso, a importância da intimidade com o Espírito Santo, para ouvir da voz dele, para saber o que Deus quer, para onde Deus está nos guiando, direcionando. Amém, queridos? Porque a vontade é de Deus, a obra é de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E ele diz: e se fizeres assim, serás bem-sucedido por onde quer que tu andares. Queres ser bem-sucedido? Cumpra a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Seja obediente. E para que isso aconteça, precisamos ser fortes. Corajosos, queridos. Forte no sentido de dizer não para a carne, para a minha própria vontade, queridos, e dizer sim para Deus. Corajoso, querido, é para seguir adiante, para não desistir, em nome de Jesus. Verso 8 diz a palavra do Senhor: não cesse de falar desse livro da lei. Aleluia, glória a Deus. Não cesse de falar, porque nós temos que declarar, pastor. E não somente ler, ter para nós, mas nós precisamos falar. Nós precisamos verbalizar. O falar é importante no mundo espiritual. Amém? O mundo espiritual, ele age através do falar. Quando nós falamos, querido, há um mover no mundo espiritual. Porque até está no pensamento, o mundo espiritual não está agindo. Mas quando você verbaliza, aí sim há a legalidade, o poder de Deus. Por isso também Tiago alerta muito sobre estarmos tendo cuidado com o que sai da nossa boca, vigiando o nosso falar. Glória a Deus. Se é de falar, querido, que da tua boca saia palavra de bênçãos e não de maldição. Glória a Deus. E se é de falar alguma coisa negativa, alguma coisa ruim, alguma coisa má, o melhor que não fale, o melhor que te cales, que prenda a tua língua. Seja tardio no irás. Antes de falar, pense o que você vai falar. Glória a Deus. Por isso que Deus diz aqui para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. O livro da lei, queridos, o mandamento de Deus, o que vem de Deus só é coisas boas. Não vem nada ruim. Não encontramos nada de ruim aqui na palavra de Deus. E é algo que nós devemos nos encher. Falar, encher, compartilhar. Aleluia. E diz mais: medite nele, neste livro, dia e noite, em todo tempo. Meditar, querido, é trazer algo para mim. Falar, geralmente as pessoas querem só falar para os outros. É importante, mas Deus está falando também. Além disso, medite nesta palavra dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer, de cumprir tudo, absolutamente tudo, segundo quanto nele está escrito. Amém? De cumprir toda a vontade de Deus, de cumprir tudo o que Deus estabeleceu. E diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Queres ser bem-sucedido?
Queres viver bem? Queres prosperar? Eis a revelação, o segredo. A palavra de Deus, a intimidade, o obedecer, o fazer tudo quanto seja a vontade de Deus. Deus está falando, Deus está chamando, querido, Deus está falando. Então nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, para que nós possamos fazer tudo quanto seja a vontade dEle. E verso 9 diz: não te mandei eu? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, nem te admires, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus, amém, querido? Esta mesma palavra eu creio que é liberada para cada um de nós. Não te mandei eu? Sou eu, querido. Então não tenha medo, eu estou contigo. Então seja forte e corajoso, não temas, nem te espante, não te admires. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, está conosco em todo o tempo. Não estamos sós, queridos. Deus está conosco, Deus está contigo. Deus está te dizendo nessa noite, Ele está contigo. Ser forte e corajoso. Não olhe as adversidades, queridos. Não deixe ser enganado pelas circunstâncias. Lembre-se do que Deus está falando neste momento para ti. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Porque Deus está contigo por onde quer que andares. Em todo momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Curva a tua cabeça agora. Vamos orar. Pai amado, Pai santo. Aqui nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Te agradecer, Senhor, porque temos experimentado todos os dias da Tua bondade, do Teu cuidado, Senhor. Temos visto, ó Pai, e sentido, ó Pai, da Tua presença, dos milagres, sinais e prodígios que o Senhor tem feito e realizado todos os dias, Pai. Todos os dias, maravilhas, ó Pai, têm acontecido. E te damos glória, Pai. Oh, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai amado, Pai santo, eu coloco nesse momento a Tua igreja diante de Ti. Cada irmão que aqui está, cada irmão que está nos acompanhando agora. Que a Tua luz e a Tua graça venha sobre nós, ó Pai. Oh, Pai, que essa certeza, Pai, oh Pai, da Tua presença constante conosco, Pai, nós tenhamos todos os dias, em todo o tempo. Espírito Santo de Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, para que nós venhamos continuar esta caminhada, e em todo o tempo, Senhor, falando da Tua palavra, meditando na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ouvindo, Senhor, da Tua voz, falada através do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Paizinho Santo e Pai amado, que nós sejamos usados conforme o Teu querer, em tudo, Senhor, em todo o tempo, pois não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós queremos cumprir fielmente tudo conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.